Olá, pessoal. Eu acho que vocês já perceberam que hoje o nosso podcast está diferente, né, Andréia? Que desafiador, porque eu tô me ouvindo. Hoje nós vamos receber uma convidada internacional muito especial e contamos com a atenção de vocês. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréa Diniz. Bem-vindos ao Special Talk. Como a Francine disse, essa convidada é muito especial. Ela foi apresentada através da Tatiana Takeda, que esteve aqui com a gente já. A Lu se mudou recentemente para Orlando e eu gostaria que você se apresentasse, Lu. Seja bem-vinda. Esse espaço é seu. Pode dizer da sua família, da sua vida, por que você se mudou para os Estados Unidos e contar para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional também. Olá, gente. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou a Luciane Morandini, eu sou terapeuta ocupacional, sou casada com o William, tenho uma filha de 17 anos, a Maria Clara, e a nossa mudança para os Estados Unidos foi um projeto pessoal da nossa família, e hoje nós estamos aqui, mas eu tenho um vínculo muito grande com Goiânia. Eu cheguei em Goiânia em 2003 e tem uma clínica onde tem outras terapeutas ocupacionais que atuam aí. Então, hoje o meu trabalho se baseia nessa administração e nesse atendimento de forma online. Luciane, como surgiu o seu interesse pela terapia ocupacional e o que te levou a fundar a TO Kids? É uma história meio longa, né? Mas, assim, eu tenho 26 anos de formada, né? Eu me formei no interior de São Paulo. E na época do ensino médio ainda, eu pensava muito em fazer psicologia, era uma área que eu gostava muito. E naquela época lá atrás tinha alguns manuais para a gente escolher profissões, conhecer as profissões, né? E eu me lembro que eu me deparei com um desses manuais e olhando ali eu vi sobre a terapia ocupacional. E a hora que eu li foi uma coisa imediata, assim, eu disse, é isso que eu quero, é isso que eu procurava, assim. Então foi assim que eu conheci a terapia ocupacional. Ainda nessa época era muito desconhecida, eram poucas faculdades que ofereciam o curso, e aí eu fui cursar em Lins, no interior de São Paulo. Foi lá que eu fiz a faculdade. Depois de formada, eu fiz especialização, trabalhei em algumas instituições, ainda no interior de São Paulo. Em 2003, eu me mudei para Goiânia, para dar aula na universidade, na época era a Universidade Católica, que tinha o curso de TO, né, de terapia ocupacional. E eu fiquei um tempo dando aula na faculdade e trabalhava em uma instituição, né, em Goiânia. E logo que eu saí dessa instituição, sempre tive um sonho de montar uma clínica. E na época eu pensava em montar uma clínica só de terapia ocupacional, porque além de tudo eu queria muito que a TO fosse conhecida, né? Eu queria divulgar a profissão. Eu sabia, através das aulas que eu dei na faculdade, eu sabia da dificuldade das pessoas de conhecerem o curso, de conhecer a nossa profissão. Então foi daí que eu tive esse sonho e que hoje é realizado. Bom, e você tem um trabalho muito forte na área de terapia de integração sensorial. Eu queria que você explicasse primeiro para gente o que é essa terapia, para quem que ela pode ser útil, para quais pacientes você emprega essa terapia, e você falasse um pouquinho sobre como é a terapia ocupacional para esses pacientes, não só essa terapia específica, mas a terapia ocupacional de uma maneira geral. Ah, tá. Bom, a integração sensorial, ela é um processo natural ali do nosso cérebro, né? É onde nós recebemos os estímulos, a gente interpreta, organiza no nosso cérebro e a gente dá uma resposta adaptativa ao ambiente, né, de acordo com o que nós recebemos ali. E a terapia de integração sensorial, ela começou a ser difundida nos anos 70 ainda, onde uma terapeuta ocupacional que chamava de Ners, ela estudou muito sobre isso, sobre esse processo natural ali do cérebro, e fez uma relação, né, desse processo com as crianças na época
que tinham atraso de desenvolvimento, ou atraso de aprendizagem, na verdade. E lá tudo começou. E a partir daí esses estudos foram cada vez mais difundido, né? E através desses estudos ela criou também a terapia de integração sensorial. Hoje é conhecida terapia de integração sensorial de Ayres. É uma ciência hoje, né, que ela tem que ser desenvolvida por terapeutas ocupacionais, devido à formação, né, nós temos uma certificação, que hoje existe essa certificação, tanto internacional quanto brasileira, para que a gente possa utilizar dessa abordagem com as crianças. Né? Através de uma avaliação, nós detectamos que essas crianças, ou mesmo esses adultos, né, têm uma disfunção desse processamento sensorial, ou seja, existe um problema ali em relação a a todo esse sistema que eu falei de interpretar, de organizar esses estímulos, né? Então, essa criança tem uma dificuldade nesse processamento e, através disso, ela pode se beneficiar dessa terapia de integração sensorial. E é com essa ciência que nós trabalhamos na TeoKids. E Lu, a integração sensorial é um pedacinho da terapia ocupacional, né? Explica mais para nós e para quem está nos ouvindo, qual que é o papel do terapeuta ocupacional, né? O que que ele faz, como que ele reabilita os pacientes, porque a gente sempre ouve, meu filho faz fono, faz físio e faz TO, né? Então, qual que é esse papel do TO além da integração sensorial? Bom, então o papel do terapeuta ocupacional é trabalhar principalmente para trazer independência e autonomia, não só para as crianças, mas para todos os indivíduos. Né? Então, através da ocupação de cada um, no caso da criança, a sua principal ocupação é o brincar, é o lazer, é a área acadêmica, e para o adulto o trabalho. Então, através dessas ocupações, o nosso objetivo é restabelecer, né, que por algum motivo essa funcionalidade foi perdida. Né? Então, esse é o nosso principal papel como terapeutas ocupacionais. E, principalmente, lidando ali com crianças, né, a nossa atividade principal é através do brincar, é através do lazer. Então, nós promovemos a melhora da coordenação motora, a melhora da independência e autonomia para essas atividades do cotidiano, através das nossas atividades. Lu, então a gente está falando um pouco de atividade de vida diária, de melhorar essa socialização das crianças, melhorar o brincar, melhorar a vida do adulto que vai conseguir realmente desempenhar essas atividades, mas você acha que a terapia ocupacional pode ajudar, na visita ao dentista, na ida ao consultório odontológico, a outros consultórios, ajudar, inclusive em outras terapias que não só esse momento do brincar, mas também levando lúdico a esses consultórios, levando realmente a criança a adentrar esse consultório com menos medo, menos ansiedade? Sim, Andréia, com certeza. A maioria das crianças que nós atendemos, elas têm, por alguns motivos, né, cada um dentro da sua avaliação individual, mas elas carregam com elas algumas questões que são barreiras para o consultório odontológico, né. Uhum, Como você mesmo diz, alguns medos, né, que nós, muitas vezes não entendemos, né, de onde tudo começou, uhum, mas principalmente em relação a essa disfunção do processamento sensorial. uhum. Então essas crianças, elas tendem a ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade frente aos estímulos do Sim. ambiente. Então são crianças que são muito mais sensíveis a sons, às luzes, às texturas, né, ao próprio acesso que vocês têm, na área oral da criança. Então essas dificuldades todas, essas barreiras, elas impedem, né, com que essas crianças vão, né, normalmente ao dentista. E muitos pais também têm essas dificuldades de lidar com a criança, né. Então, tem alguns pais que têm dificuldades da própria higiene bucal. Então, e são crianças que muitas vezes elas podem ter seletividade alimentar, ou seja, elas recusam alguns alimentos e têm preferência por outros. Muitos desses alimentos são alimentos que têm um teor maior de açúcar ou são Uhum. carboidratos.
e isso dificulta ainda mais, né, esse processo, Uhum, tendo que necessariamente ter essas visitas aí ao dentista. uhum. E, Lu, eu vejo o quanto é importante a gente trabalhar numa equipe, né, multidisciplinar, para garantir uma assistência completa a esses pacientes. A gente vê, a importância do conhecimento da terapia ocupacional que vai nos ajudar a promover essa inclusão do paciente no nosso consultório. Essa semana eu recebi uma paciente autista, adulta, nível 1 de suporte, completamente autônoma. E na hora que eu comecei a fazer as perguntas do questionário de saúde para ela: "Doutora, a senhora pode falar um pouco mais baixo? Porque a sua voz está doendo nos meus ouvidos". Então eu vejo o quanto é importante para nós também, cirurgiões dentistas, termos essa sensibilidade e encontrar esses recursos para nos adaptar. E são vocês, terapeutas ocupacionais, que nos ajudam, né, nessa troca de informação, nessa ajuda para nos ajudar a ambientar mesmo, preparar o ambiente para receber o paciente, né. E mesmo a questão do Exa jaleco, né, que o medo do jaleco branco, como nós atendemos num centro clínico, né, às vezes há pessoas paramentadas, né, com jaleco, gorro, enfim, máscara. E assim, essa sensibilidade, esse medo, essa ansiedade do profissional da área da saúde, faz com que muitos desses pacientes não consigam passar nem da porta da entrada, né, quem dirá do próprio consultório. Então é muito importante a gente ter esse suporte realmente. Você já fez algum acompanhamento em consultório, mesmo que não seja odontológico, mas médico, por exemplo? Não, André, em Hum, consultório não, mas nós conseguimos trabalhar esse processo no nosso consultório para certo. que quando as crianças forem ao dentista, elas tenham experiências diferentes do que anteriores, né. Então, tudo isso que vocês falaram agora tem muito a ver com o processo de modulação da criança. Então essas Uhum, crianças, elas não modulam bem, né, uhum, elas não têm é como se esse filtro, né, para uhum, modular esse sistema sensorial estivesse quebrado, entre aspas, uhum, estivesse com uhum, defeito, né. Então elas precisam muito desse trabalho, frente a essa modulação. Então esse é o nosso trabalho. Muitas vezes a gente, começa ali com simples adaptações, como o uso de um abafador, uma orientação de um jaleco mais personalizado, às vezes um simples levar um brinquedo da preferência da criança para o ambiente, até adaptações e intervenções maiores no consultório para que essa visita seja, eh, mais eficaz, né. Então já teve situações da gente trabalhar ali com a modulação auditiva em relação, ao motorzinho, ao barulhinho ali, né. Então, a gente no consultório fazer de conta que a criança está no dentista, né, com o brincar, às vezes com o próprio brinquedo, com uma boneca, com um animalzinho que ela goste, né, dando essa necessidade da criança estar sob no controle ali, ela fazendo de conta que ela é a dentista da boneca, ela é a dentista do animalzinho, então através desse brincar a gente consegue, trabalhar essa modulação, colocando os mesmos, não os mesmos, né, mas som parecidos, colocando ali, texturas parecidas, né, como o próprio creme dental, uma espuminha, alguma coisa nesse sentido, né. Então nós já conseguimos muitos avanços em alguns casos em relação a isso. Lu, você se mudou recentemente, né, para os Estados Unidos, Orlando, e eu queria que você trouxesse para nós os impactos, né, na sua atividade profissional tendo mudado. Você já nos relatou no início que agora você fica mais nessa parte da gestão do seu negócio, mas eu queria que você até, compartilhasse conosco, os recursos terapêuticos são muito diferentes? As abordagens aí e aqui no Brasil alteram muito? Compartilha conosco como que tá aí essa experiência sua de viver essas 2 realidades? Então, na verdade, assim, eu achei que quando eu me mudasse para cá fosse mais difícil, né, manter essa atividade profissional do Brasil.
mas eu tenho uma equipe muito boa, muito confiável, né, e muito engajada. Então a gente consegue trabalhar muito de perto. Aproveito muito essa questão que a tecnologia nos ajuda muito, né, em relação a isso. E na verdade, desde que eu estou aqui, eu estou conseguindo não só alcançar as crianças que são atendidas na Tel Kids através das meninas da minha equipe, como outras equipes fora do estado, através dessa supervisão online, né? Em relação ao que é diferente aqui, né? Eu acho que o impacto maior aqui é em relação à verba, né? A governos, né? Aqui a gente vê as coisas realmente funcionando, principalmente em relação à escola, as escolas, né? Então, na escola, a criança tem realmente um currículo adaptado a eles têm professores especializados, e eles têm as terapias, muitas vezes, quando são necessárias na própria escola, dependendo da escola. Então, eu acho que esse é o maior diferencial, é essa inclusão que nós tanto almejamos ainda no Brasil e que é um Uhum. pouco diferente aqui. Além dos planos de saúde, né, o seguro-saúde daqui, todos os seguros-saúde, eles têm uma cobertura das terapias dos profissionais. Então isso facilita também, né, os pais que não têm acesso ali a uma escola de mais qualidade, onde tem esses profissionais, mas em contrapartida eles têm, esse seguro-saúde que nos ajudam bastante. Mas também eu vi coisas que no Brasil é melhor. Eu vejo que o Brasil, os profissionais, pelo menos das nossas áreas afins ali, estão cada vez mais preparados para o trabalho, eles buscam muito, né, em termos de ciência ali, e o acesso aos médicos é muito mais fácil no Brasil. Aqui uma criança para ter um diagnóstico, ela demora muito tempo na fila ali de um seguro-saúde, porque existe uma burocracia muito grande para esses diagnósticos. Então eu acho que isso é um ponto negativo. Uhum. Lu, e você conseguiu levar a sua prática para aí? Você pretende, se você ainda não conseguiu fazê-lo? E como que tá essa vida dupla aí? Você pretende ficar integralmente aí e não sei, deixar o Brasil ou como que tá isso para você? Não, não, nosso projeto ainda não é ficar por aqui não, é Hum, de retornar mesmo. Como eu falei, a gente veio muito por uma questão pessoal, familiar, né, mas a minha filha está finalizando aí o ensino do high school ainda, então, a gente pretende ficar aqui mais um tempo ainda, mas eu pretendo voltar para o Brasil. O meu trabalho, eu gosto muito do Brasil, né, então, os meus projetos ainda estão aí, ainda estão sendo direcionados para o Brasil. E Lu, que nós presenciamos diariamente a colaboração, né, a contribuição da terapia ocupacional para os nossos pacientes, né, no desenvolvimento. E o contrário, você já percebeu que às vezes assim, uma criança estava com dor de dente, passou pelo dentista, ele melhorou na terapia. Alguma colaboração da odontologia na terapia ocupacional também? Sim, gente, muito. Principalmente porque, assim, as nossas crianças têm muitas dificuldades em relação à linguagem e comunicação. sim. Então, elas não vão muitas vezes, elas não vão conseguir se comunicar dizendo que estão com dor, né. E aí a gente vê que, muitas vezes existe um comportamento ali de autoestimulação, então tem crianças que começam a morder objetos que não são comestíveis, né, e que isso pode ser por uma disfunção desse processamento sensorial sim, mas existe outros fatores que podem levar a isso. Assim como crianças que têm comportamento de, como é que eu falo? Que range os dentes, né, Uhum. Uhum. tem um nome específico, me fugiu Bruxismo. agora. Bruxismo, isso. Então muitos pais chegam até nós para dizer desse comportamento, o tanto que tem atrapalhado funcionalmente, né, essas crianças.
E mesmo nós percebemos que tem crianças que têm alterações em relação ao processo de mastigação, de deglutição, e que tudo isso, a odontologia vem colaborar ali no processo como um todo dessa Sim. criança. E já teve crianças da gente, estar ali frente a comportamentos de autolesivos, né, Uhum. de crianças que não conseguiam finalizar a sessão, nós não conseguíamos desenvolver nada na nossa área e nem nas outras áreas, devido a dores mesmo no dente, a algum processo ali da área de vocês, Uhum. e que nós não tínhamos ideia que era isso. A gente estava muitas vezes tratando como um comportamento um comportamento inadequado ali frente, por exemplo, à alteia, de algo que a criança pudesse querer ou não querer, né, como uma fuga ali de demanda, e quando a mãe foi ver, né, era um dente que estava com alguma cárie ou alguma coisa nesse sentido, e isso foi resolvido com a visita do dentista. A criança parou de se bater, conseguiu ter mais sucesso na terapia, mais foco, mais atenção. Então, assim, existem problemas considerados pequenos frente à área de vocês, que a gente não consegue ter noção de que a criança está passando por isso, até graves problemas, né, e que realmente essa correlação, ela está muito juntas ali, esse trabalho é muito importante. Essa fala sua é tão importante, porque é uma luta nossa, né, É, Andréia, de conscientizar os colegas da importância da gente trabalhar em equipe, sim. né? Saber o que as outras áreas podem colaborar na nossa prática e como nós podemos também nos colocar à disposição para ajudar. Às vezes, numa pequena orientação, eu já tive paciente, por exemplo, que não aceitava a pasta de dente. E aí Uhum. percebi que na hora que punha a pasta ele tinha que cuspir, ficava agoniado. E eu falei para a mãe: vamos deixar ele cuspir quantas vezes for necessário, mas eu tenho que usar a Uhum. pasta. Então, assim, é uma coisa que parece é uma dica tão pequena, mas faz uma diferença tão grande, né. Uhum. Então, Uhum. essa fala sua vem colaborar com esse É, processo de conscientização que a gente tem tentado, fazer em relação aos colegas, de sempre recorrer ao auxílio das outras áreas da saúde para uhum, colaborar com a inclusão dos nossos pacientes no consultório. exato. E agora bem recentemente também, Fran, eu tive um paciente, autista, que ele tinha uma seletividade alimentar muito grande, ele só ingeria líquidos. Então ele já estava ali com 7, 8 anos e não tinha desenvolvimento nem de fala, nem de deglutição, nem de Atraso de troca de dente e tudo, né. mastigação, eh, a maxila estava subdesenvolvida também, né, pequena, palato atrésico, maxila, mandíbula, os ossos da face, os músculos da face, a gente vê que eles estavam mesmo hipotônicos, né, menos desenvolvidos do que deveriam estar para a idade. E uma coisa simples de orientação, né, por exemplo, as terapias com a TO poderiam ter ajudado esse paciente na sensibilidade, né, do palato, né, do paladar, no caso, e teriam mesmo ajudado no desenvolvimento de fala, no desenvolvimento de face. Tudo isso, assim, se a gente tivesse tido contato com esse paciente mais jovem, a gente teria conseguido ajudar esse paciente muito mais e, às vezes, é só uma orientação. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: "Eu vou levar esse paciente no dentista, mas ele não vai deixar você atender". Então, a gente gostaria de ressaltar, inclusive, a importância de ir para ambientar esse paciente, para que você tenha orientações importantes, para que esse paciente não chegue lá com 7, 8, 9, 10 anos para descobrir que algo deveria ter sido feito com 3, 4 anos, Hum. né? Porque a gente sempre fala da intervenção precoce nesses pacientes, da importância das terapias, e muitas vezes a odontologia fica esquecida. Eu não sei se acontece a mesma coisa com a terapia ocupacional, mas a odontologia fica totalmente relegada a outros, assim, ao 10º plano da família, né? Sim. Então, como é importante a gente melhorar a comunicação, num grupo de pacientes que justamente tem essa deficiência, né? Sim, André, e assim, além de ser, eu acho que
muito importante essa visita aos dentistas, né, também saber da capacitação dos profissionais, né, porque assim como na terapia ocupacional, não é qualquer terapeuta ocupacional que tem uma certificação em integração sensorial e que tem a especialidade com essas crianças, a mesma coisa a parte da odontologia. Nós sabemos que é mais restrito ainda, são poucos profissionais que têm essa experiência, né, como o que vocês têm. Então, assim, ver o paciente como um todo, né? Sim. Sim. Assim como quando as mães chegam para a gente e falam, essa criança está mordendo coisas que não são comestíveis, às vezes a própria gola da camisa. Então, a gente tem que avaliar esse comportamento sem descartar nenhuma possibilidade, porque o fato dessa criança não ser verbal pode ser N coisas, né? Então é importante a gente ver como um todo, não só a minha área, não é sensorial e ponto. Não, pode não ser sensorial, pode ser sensorial, sim, um processo ali de busca, mas o que está por trás disso? Né? Pode ser que seja para aliviar uma dor de dente. Né? Qual é o outro comportamento que essa criança poderia ter para aliviar aquela dor se ela não fala? Né? Então, pode ser que está mordendo esse lápis, essa gola da camiseta, sim, por dor, para tentar aliviar Sim. essa dor. Né? Então, esse olhar além do que a gente está vendo ali é muito importante, do que nós estamos ouvindo e do que nós estamos vendo, é muito importante. E eu acho Uhum. que a relação das nossas áreas, né, das nossas profissões, elas são muito importantes para que a gente tenha esse olhar diferenciado ali. Lu, a nossa conversa tá ótima, mas nós já estamos caminhando para o fim. Queria te ouvir aqui por muito mais tempo, mas o convite para um próximo podcast já está feito. E para Certeza. finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para outros terapeutas ocupacionais que se interessam em trabalhar aí no desenvolvimento infantil. Eu acho que a primeira coisa é buscar, né, buscar informações, né? Assim como vocês estão fazendo, assim como eu estou fazendo, é conhecer mais de outras áreas para ver o que elas podem agregar às nossas áreas, né? E buscar mesmo cada um capacitar mais nas nossas áreas. Eu acho que isso falta muito. Tem um número crescente de crianças neurodivergentes ali, não só no Brasil, como no mundo, né? E eu vejo hoje profissionais que estão entrando nessas áreas sem as devidas bagagens, digamos assim, Isso. né? E eu acho que é importante essa capacitação. Os pais merecem pessoas para lidar com os filhos deles que tenham realmente essa capacitação, né? Então, buscar instituições sérias de ensino e cada vez mais se capacitar. E o amor, né, gente? Porque não tem como trabalhar nessa área sem amar o que a gente faz, sem amar essas crianças, sem se colocar no lugar dessas famílias. Eu acho que isso é primordial. Lu, agora conta pra gente como é que a gente faz pra te achar. Porque a passagem para os Estados Unidos tá cara, né, então conta pra gente, qual o endereço aí da Theo Kids, o eletrônico, porque você já disse pra gente que não sabe o físico, né, então vamos lá, então a gente vai facilitar aqui, fala como é que as pessoas te encontram na internet, fala como é que a gente faz para te ver mais. Tá, a gente tem a teokids.di no Instagram e lá nós fazemos postagens dos nossos estudos, do que nós estamos trabalhando. E lá também vocês conseguem redirecionar para atendimento na clínica, para atendimento online, para consultoria, para tudo. Então, estamos lá na teokids.di, Quer deixar um de recadinho pra desenvolvimento gente? Quer deixar um infantil. recadinho para as pessoas que estão se formando hoje em terapia ocupacional? Quer falar um pouquinho? Deixar o seu último recado aí para todo mundo, para a gente se despedir? Bom, o que eu posso dizer é que a terapia ocupacional é, para mim, uma profissão incrível, que eu gosto muito, e que tenham cada vez mais profissionais nessa área. Estou muito feliz que estão
estão abrindo novamente o curso de terapia ocupacional em Goiânia. Eu fico muito feliz, né? E agradecer só vocês, agradecer a Tatiana Takeda por, né, nos proporcionar aí essa interação. E eu tenho certeza que vários projetos vão ser iniciados a partir desse conhecimento, né, e tudo mais. E eu só tenho a agradecer a vocês. Estamos à disposição, nós na Theo Kids, para o trabalho de vocês. Nós que agradecemos, Lu. Obrigada, Lu, por toda essa entrega, né? Esse momento aí de troca de experiência que você teve conosco. E quero agradecer a você também que nos assistiu nesse podcast internacional. E peço que você siga o nosso canal, clica aí no sininho para receber notificações, curta, compartilhe. Te espero no próximo Special Talk. Esse foi o Special Talk de hoje. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Lu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a visita ao Brasil, hein? See you! Pode deixar. Bye. Em breve, bye. Beijo.